Oi, tudo bom? Bem-vindos novamente ao Conversa Pro, um canal do YouTube feito de profissionais para profissionais para te ajudar com os medos e as inseguranças que você pode ter na hora de ter o seu escritório de arquitetura. Meu nome é Flávia, eu já tenho 10 anos de experiência na área e eu tô aqui para te ajudar nesses desafios. Então puxa uma cadeira e vamos comigo! O passo número 1 para a gente criar a nossa estratégia nas redes sociais é saber com quem que a gente vai falar. Por isso, você precisa saber quem que é o público que está te seguindo nas redes sociais. E isso pode ser que não fique claro logo de imediato. Às vezes, logo de início, quando você começa a divulgar os seus projetos, você pode, por exemplo, divulgar um projeto num apartamento de 50 metros quadrados, onde você teve que criar uma marcenaria super desenvolvida para aproveitamento de espaços, por exemplo. Isso talvez vá atraindo clientes que tenham os apartamentos menores. Então, no nosso caso, foi assim que a gente começou. Atrair um público mais jovem, de casais mais jovens para a gente também. Automaticamente, a gente começa a fazer um vínculo com esse tipo de perfil de cliente. É assim que a gente vai pensar a forma como a gente vai se portar, como a gente vai conversar. No nosso caso, a gente tem um jeito mais despojado, um pouco mais descolado de conversar com os clientes. Até a forma que a gente se veste e se apresenta no Instagram é importante também, porque está direcionada a esse público nosso. Se você tem um perfil, por exemplo, que é um público mais sofisticado, você também tem que se portar na forma de falar e na forma de se vestir para esse público também. Ter um perfil nas redes sociais pode te ajudar bastante a prospectar os novos clientes. A minha dica aqui é que você não precisa estar em todas as redes sociais. É claro, enquanto mais rede social você tiver, maior vai ser o seu alcance, mas pode ser que você não tenha tempo para tudo isso. Eu sei que seu tempo vale muito, então vamos falar de estratégia. Os vídeos curtos funcionam no Instagram e no TikTok, mas algumas tendências que fazem sucesso numa rede não vão fazer necessariamente sucesso em outra. Talvez no LinkedIn o seu cliente esteja procurando outro tipo de informação, por isso um conteúdo mais divertido que deu certo no Instagram não vai funcionar lá. Então eu vou te dar um exemplo prático. No Instagram, a gente costuma postar uma foto ou um Reels que já traz uma informação mais ali na ativa, né, na prática para o cliente. É aquilo ali que a pessoa fez, é aquela sala, ele já visualiza ali na hora. No YouTube, por exemplo, a gente consegue fazer um vídeo mais longo, que às vezes pode atrair um perfil de cliente que realmente tem interesse na reforma, para ele entender ali no detalhe como que foi feito, qual foi o revestimento que a gente escolheu, qual foi o conceito, porque no YouTube a gente vai ter tempo, a gente vai ter espaço para poder explicar tudo isso para o cliente, coisa que a gente não costuma fazer no Instagram, ou até faz, mas faz de uma forma muito mais sucinta. Se você tiver recursos limitados ou falta de tempo, porque, por exemplo, no Instagram é muito fácil de você desenvolver algum conteúdo. Você precisa de um celular e o Instagram tem toda uma função para você poder fazer um Reels, que tem música, tem um auxílio para você fazer um corte de edição de vídeos. E agora no YouTube já é necessário você ter um tempo para poder editar um vídeo. Às vezes precisa de uma máquina mais profissional. Então, assim, a minha dica é: foca na rede social que você vai ter mais engajamento. Assim, você vai ter uma maior probabilidade de mostrar o seu trabalho. Para saber quais funcionam para o seu negócio, faça alguns testes. Para ter postagens que fazem sentido para os meus clientes, eu começo definindo os assuntos que eu tenho propriedade para falar. Depois disso, eu defino os temas e subtemas, dessa forma aqui. Então, por exemplo, eu vou falar sobre as obras. Quando eu quiser falar sobre as obras, eu posso abordar o tema de métodos construtivos e também posso abordar o tema do nosso dia a dia na obra. Um outro tema nosso também é sobre a parte de arquitetura de interiores. E nesse tema eu posso abordar as nossas ideias, por exemplo, criativas para marcenaria, ou as ideias que a gente tem para uma decoração. Uma outra ideia de subtema que a gente costuma fazer bastante no nosso perfil é quando a gente vai apresentar um projeto que já está pronto, vai mostrar um apartamento, a gente sempre abre uma caixinha de perguntas no Instagram que vai gerar engajamento e é quando as pessoas que estão te assistindo têm a oportunidade de tirar dúvidas específicas com você. Então, por exemplo, qual que é a cor da madeira? Qual que é o tamanho, a dimensão da sala? Qual que é o tamanho, a altura da bancada que você usou? Isso é muito legal, gera um engajamento com o público, vai trazer mais gente para o seu Instagram, vai ter mais gente assistindo seus stories também. Uma dica extra também, que é uma estratégia que a gente adotou no nosso escritório, é que a gente gosta muito de dar um nome específico para o projeto, para o apartamento. Então, por exemplo, a P-Jazz.
o cliente que está te assistindo, né, o público que está te assistindo, vai criando um vínculo com aquele projeto. E aí é legal que assim, lá na frente, às vezes chega um cliente novo que fala: ai, eu gostei muito daquela parede de tijolo que você colocou no AppJazz. Ou um outro vínculo que cria também, que é bem legal, é que quando chegam os clientes novos, eles já ficam super animados com a gente para saber qual que vai ser o nome do meu projeto. Então logo quando a gente está na obra ou quando a gente está no desenvolvimento do projeto, eles sempre vêm questionar a gente: ah, e aí, Flávio, você já sabe qual que vai ser o nome do meu projeto? Isso é muito legal, traz um toque de personalidade, aproxima a gente mais com o cliente também. E aí, só exemplificando para vocês também, por que que a gente dá os nomes, da onde saem os nomes? Depende muito de caso para caso. Então, por exemplo, o AppJazz é porque os clientes tinham um trio de quadros que eram relacionados a jazz. Fez o seu mapa de temas por aí? Boa! Agora a gente vai para o tipo de conteúdo. Por exemplo, pra gente, o que gera muito engajamento dos clientes é quando a gente posta fotos de ambientes mais amplos. Então, cozinha, sala. E aí, quando a gente faz a seleção desse tipo de imagem, a gente vai abordar algum tema dentro daquela foto. Então, se é o caso de eu postar uma foto de uma sala e eu tenho um painel ripado nela com uma porta mimetizada, na legenda eu vou abordar esse tema. Eu vou falar um pouco sobre o painel, sobre o funcionamento ou por que que a gente usou aquela porta mimetizada, como que foi a instalação. Um outro tipo também de conteúdo que gera bastante engajamento são soluções criativas para pequenos espaços. Por exemplo, se a gente vai fazer uma lavanderia escondida, a gente gosta também de mostrar para o cliente como que foi a solução para poder esconder aquela lavanderia. Eu já comentei como que eu escolho os temas, os subtemas, e agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais prática e essencial para manter o seu perfil bem atualizado. Eu, por exemplo, me programo para fazer um post todos os dias, mas intercalando sempre foto e vídeos, os Reels. Por quê? Quando a gente faz um post de uma foto, a gente mostra ali para o cliente, por exemplo, como que é a minha lavanderia escondida, como que ela fica fechada e como que ela fica aberta. Mas num vídeo eu posso mostrar para o cliente como que é esse mecanismo, como que a porta funciona. Eu trago um pouco mais de detalhe de conteúdo para o cliente também. Eu também aproveito as visitas em obra ou quando eu estou desenvolvendo algum projeto para poder criar os conteúdos do dia a dia. Então defina a quantidade de posts em um ritmo que você consiga cumprir, sem atrapalhar as suas demais tarefas no dia a dia. Lembra naquele último vídeo que a gente falou um pouco sobre as atividades que você faz melhor ou pior? O que acontece? Se para você trabalhar com essa parte de redes sociais não for uma atividade que você consiga desenvolver tão bem, vale a pena você contratar um social media. No meu caso, eu prefiro eu mesma fazer os meus posts, porque eu me sinto mais próxima do conceito do projeto do que a gente criou. Então eu prefiro eu mesma fazer um post e criar uma legenda explicando o que a gente pensou a respeito daquele conteúdo, daquele projeto. Lembra quando a gente falou sobre as ferramentas que o Instagram profissional pode te proporcionar para você ter alguma métrica e saber, por exemplo, o horário que os seus clientes, que o seu público vai interagir mais com você no Instagram? É o que eu faço. Então eu vejo que lá para mim, o pessoal vai interagir mais nos horários da manhã, cedinho, ou no final do dia. A partir disso, eu me programo para fazer as minhas publicações. E dito isso, quando que você vai perceber que a sua estratégia de marketing está realmente dando certo? Que ela está dando aquele retorno que você estava esperando? Pra gente, como que isso funcionou? A gente estava sempre engajado em fazer os posts e o fato da gente sempre estar fazendo post, sempre se mostrar presente na rede social, foi trazendo novos clientes, a gente foi aumentando o nosso número de seguidores, a gente foi tendo mais conteúdo, mais projeto. Tudo isso foi criando mais credibilidade pra gente. Então a gente começou a perceber que a gente foi saindo de um patamar de cliente que tinha apartamentos menores, por exemplo, e o fato da gente criar essa credibilidade hoje já começou a trazer um retorno de projetos maiores e de clientes maiores também. Bom, com isso, a gente chega ao fim do nosso vídeo sobre o conteúdo de redes sociais. Então aproveita, deixa aí o @ do seu Instagram nos nossos comentários para fortalecer a nossa rede de referência.